Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Um vídeo de atualização, porque a gente já trouxe o assunto na live, a gente já abordou o assunto na live, que é a situação do Vitor Bueno, né? Um jogador que na live da manhã a gente já tinha conversado no sentido do torcedor estar muito ansioso com esse Vitor Bueno fora de nenhum time, né? Livre no mercado, o Atlético não vai fazer nenhuma movimentação em prol do Vitor Bueno, vai trazer, não vai trazer. E o que eu posso dizer para vocês é que o Vitor Bueno voltou a se colocar à disposição para ser jogador do Atlético na próxima temporada. O jogador, ele enxerga a possibilidade de vestir a camisa do Atlético de novo como um momento de reencontrar o clube onde ele teve seu melhor futebol nas últimas temporadas. Vitor Bueno teve um pico de atuação muito grande pelo Santos, quando foi revelação do Campeonato Brasileiro, jogou muito bem pelo Santos ao ponto de ser vendido para o futebol europeu, mas depois, entre altos e baixos com a camisa do São Paulo, do próprio Dinamo de Kiev, num retorno ao Santos, se reencontrou no Atlético, no Campeonato Brasileiro de 2023, chegou a ser o jogador com mais assistências para finalização da competição, mais chances criadas na competição e deixou uma impressão muito positiva, criou uma sinergia muito legal dele com a torcida do Furacão. Alguns jogos muito emblemáticos, até hoje eu vejo muita gente falar daquele jogo contra o Botafogo, onde o Vitor Bueno realmente foi muito bem, mas enfim, foi uma temporada muito positiva ali pro Vitor Bueno quando ele assume o papel de titular do Atlético de forma oficial, principalmente depois da negociação ali do Davi Terãs, lembrando que o Vitor Bueno chega a disputar uma final de Libertadores com o Atlético. Num primeiro momento, qual foi a versão que eu ouvi do interesse do Atlético em contar ou não com o Vitor Bueno? Foi o seguinte, gente, a gente tem muito medo do Vitor Bueno ser um novo Nicão. A gente tem muito medo do Vitor Bueno chegar no clube em baixa, porque em nenhum momento conseguiu ser titular no futebol japonês. Então isso é um agravante da leitura de impacto imediato que o Vitor Bueno pode ter como jogador do Atlético, e chegaria com uma expectativa muito grande do torcedor. Então se ele não entrega de primeira, a pressão no próprio jogador é muito grande. E existe também um receio dele ser um jogador que chega acreditando que seria titular. Um jogador que seria uma peça que, só pelo fato de já ter uma história com o Atlético, ele viria para ser titular do Furacão. Então, é muito mais uma questão de clima do que uma questão de impacto técnico que o Vitor Bueno poderia ter no Atlético. Sobre impacto técnico, existe uma questão. Apostar no Vitor Bueno, que é um jogador mais velho, um jogador que pode te dar até um retorno imediato, mas não vai te dar um retorno a longo prazo, ou apostar indo do João Cruz. E o entendimento é que apostar nesse momento no Vitor Bueno é isso, vai te dar um retorno imediato, mas você também freia um pouquinho o desenvolvimento e a evolução de dois dos seus principais projetos de revelação ali. O Dudu tem uma função dentro de campo muito parecida com o do Vitor Bueno. Então, tirar espaço do processo de evolução de Dudu e João Cruz hoje, para muita gente dentro do CT do Caju, não faz sentido. Lembrando, tem muita gente que gosta do retorno e da possibilidade do Vitor Bueno. Eu tenho certeza que com o nome voltando à pauta, com o staff do jogador voltando a entrar em contato com o Atlético, eu tenho certeza que vão reavaliar o nome. Qual é a minha opinião sobre o que o Vitor Bueno ele pode agregar nesse momento para o Atlético? A minha opinião é muito simples. Acho que pode agregar. Acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Bueno é um jogador que tem qualidades pô, seriam importantes pro time do Atlético. Pô, batida na bola, todo mundo sabe que o Vitor Bueno tem, tanto para batidas de média e longa distância, quanto para batida no sentido de bola parada. É um jogador que eu acho que tem esse poder de criatividade. A gente fala de um jogador que foi o melhor jogador nesse sentido em todo o Campeonato Brasileiro, na última vez que vestiu a camisa do Atlético, mas quando teve jogo com o Zapelli foi melhor. A gente fala de um jogador que tem algum histórico positivo de gols. Um jogador mais experiente, é o que eu sempre falo pra vocês, é um jogador que não vai sentir o jogo grande. O jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, o jogo no Maracanã contra o Flamengo, inclusive no último Campeonato Brasileiro que ele disputou pelo Atlético, né, 22 e 23 ali, fazendo a junção, fez gol tanto em Palmeiras quanto em Flamengo.
Então acho que o Vitor Bueno tem tudo para poder ajudar o Atlético. A única coisa que me pega nessa situação obviamente o fato de o Vitor Bueno tirar espaço de garotos da base do clube. Ver o Vitor Bueno tirando espaço de um Dudu, pra mim é inaceitável. Ver o Vitor Bueno chegando, tirando espaço de um João Cruz, pra mim é inaceitável. Eu nem falo do Zapelli porque eu acho que a gente já teve a prova de como Zapelli e Vitor Bueno podem render juntos e no final das contas acredito eu que tem tudo pra render juntos. A dupla que eles fizeram ali em 2023, num 3-4-2-1, sendo esses dois meias atrás do centroavante, foi super eficiente enquanto o Atlético ainda tinha uma estrutura e não tinha perdido todo mundo por questão de lesão. Mas, assim, em relação ao João Cruz e Dudu, me gera uma preocupação muito grande. Aí vamos ver, vai passar pelo Odair, com certeza, vai passar pelo Freeland. O Vitor Bueno, acredito eu, que tá tendo menos procura do mercado do que ele imaginaria. Acho que seria uma contratação que empolgaria o torcedor e que poderia dar um retorno a curto prazo também. Num Campeonato Brasileiro que a gente sabe que o Atlético vai suar e no Campeonato Brasileiro que a gente sabe que tem outros dois fatores, que o Atlético precisa de mais elementos para conseguir jogar bem dentro de casa, mais enfrentar defesas mais fechadas. Então você ter uma boa batida de média distância, você ter um poder criativo, acho que o Vitor Bueno agregaria muito nesse sentido, e um cara que tá diretamente participando de ponto ali pela capacidade de assistência e pela capacidade de gol. É um meia mais terminal, então seu meio campo fica mais criativo como um todo, você baixando um pouquinho o Zapelli para jogar ali ao lado do Portilho, ao lado do Luiz, e você tendo o Vitor Bueno um pouquinho mais à frente. Eu acho que inclusive é uma decisão que influencia diretamente no que vai ser a temporada do Zapelli. O Zapelli, que pra mim é com sobres o melhor jogador do Atlético, independente da chegada do Vitor Bueno ou não, na minha visão, caso chegue o Vitor Bueno, caso chegue um jogador que tenha impacto pra, pô, botar o Zapelli na posição que ele rende melhor até agora, que é essa posição de volante, deixar o Vitor Bueno mais à frente e não fazer com que o Zapelli fique indo e voltando, precisando ser um meia terminal, acho que o Atlético só ganha com isso. Acho que o Furacão só acaba sendo potencializado por isso tudo, porque a gente tá falando de um jogador que tá muito claro onde o Zapelli é a sua melhor versão e tá muito claro como o nosso meio-campo teria um poderio muito maior. Então eu tô em dúvida da contratação do Vitor Bueno. Acho que ajudaria, mas eu vou ser bem sincero com vocês, pensando em um clube que precisa ser revelador, eu prefiro dar chance ao Dudu. Eu tento atualizar vocês se eu tiver informação se o Atlético andou ou não com a negociação do Vitor Bueno. Valeu, minha rapaziada. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e vambora!